Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, cumprimentamos a quem nos assiste pelas redes sociais, desejando a todos muita paz. E nós vimos na lição do sinal verde, obstáculos, estava lembrando quando a Federação Espírita mudou para o setor marista. Ela inicialmente chamava-se União Espírita Goiana, onde o seu Nilo, que é o mentor da nossa casa, foi dirigente. Logo no início da construção da cidade, ele morava ali no Botafogo, porque todos moravam ali naquela região ali do Botafogo. Ele também, Dr. Pedro também morava, todas as pessoas que foram mudando foram morando ali. E num determinado momento o seu Nilo, como ele reunia as pessoas para fazer o culto na casa dele mesmo, ele conseguiu um terreno, e esse terreno foi edificado a União Espírita Goiana. Lembro de criança, o Divaldo fazendo palestra lá nessa União Espírita Goiana. Depois transformou-se em Federação Espírita, de acordo com o Pacto Áureo, foi transformado em Federação Espírita. E o certo é que na década de final de 70, início de 80, a Federação mudou-se aqui para a Avenida Ricardo Paranhos, onde está a sede até hoje. E nós fomos à inauguração da Federação Espírita. Aquilo ali era mato e buraco, como aliás toda a região depois do Colégio Marista era só mato e buraco mesmo. E tinha uma mensagem que nós ficamos encantadíssimos com essa mensagem. Tinha pouco tempo que a gente estava na doutrina e eles distribuíram um cartãozinho dizendo assim, foi exatamente isso que o André Luiz falou aqui: o rio só consegue atingir os seus objetivos porque ele contorna os obstáculos. Então o rio, a gente vem, ele faz um rebojo, tem uma árvore, ele contorna a árvore, tem uma pedra, ele contorna a pedra, ele vai contornando. E o objetivo é qual? Qual que é o objetivo do rio? É o oceano. Vai para um rio maior até atingir o oceano. O objetivo nosso na vida é atingir a plenitude espiritual, nos tornarmos anjos. Daí a importância da gente contornar os obstáculos. Por isso que o Chico dizia que a gente não pode cortar aonde a gente pode desamarrar. Porque se a gente corta, pega 2 pedaços de cordão, corta. Depois se você quiser amarrar, você não consegue. Mas se você desamarrar, se você quiser amarrar, você não consegue. Mas se você desamarrar, fica com as pontas, a gente consegue. Então isso na família, na convivência social, na convivência na casa espírita, é muito importante que a gente contorne os obstáculos, porque o obstáculo é a coisa que não falta na nossa existência, na nossa vida, e se não tivermos esses entendimentos, vamos ficando pessoas mais entristecidas, mais desequilibradas, e trazendo para nós mesmos também os processos de obsessão, que falamos sobre esses processos de obsessão na quarta-feira última, e ficamos de falar hoje sobre o suicídio, porque o texto é trazido pelo capítulo 5º do Evangelho, que está falando sobre as aflições, que seria o suicídio e a loucura. E vimos na quarta-feira, recapitulando rapidamente para os que aqui não estavam e os que não tiveram oportunidade de acessar o YouTube, Face, Instagram, porque nós estamos em todas essas ferramentas da mídia e é muito importante, temos falado sempre, quem comenta, quem curte, quem compartilha doutrina espírita são os espíritas. As outras religiões ou as pessoas desprovidas de religião, elas não vão divulgar o espiritismo. E nós estamos hoje com uma grande ferramenta de divulgação da doutrina espírita através das mídias. Por isso a importância de todos nós sairmos daqui, não custa nada a gente curtir, compartilhar e comentar o que acontece na doutrina espírita, porque estamos aliviando as aflições, ou a aflição de novo, as dificuldades, os sofrimentos de outras pessoas que nos assistem. Às vezes não tem condição de uma casa espírita nem na cidade, nem na região. Por exemplo, pessoas que nos assistem que moram em Londres e mandam às vezes mensagem, falam: estou em Londres, estou assistindo.
ou moram nos Estados Unidos, ou moram na Suíça, ou moram em Portugal. Portugal é ainda até mais fácil, porque ainda tem alguma casa espírita lá, um movimento espírita até bom. Mas essas outras pessoas não têm a menor possibilidade, às vezes, de frequentar uma casa espírita, às vezes nem livros têm, e aí então está chegando a palavra a todos esses lares. E quando nós nos propomos a divulgar o bem, nós estamos trabalhando, é um antídoto, quer dizer, um remédio contra os procedimentos obsessivos. E vimos, na semana passada, trouxemos um livro que se chama A Loucura sob Novo Prisma, sob uma nova ótica, maneira de ver a loucura. Esse livro é de Dr. Bezerra de Menezes, não é psicografado, é um livro dele. Ele era médico, então ele trouxe esse livro e ele faz uma distinção, que existem as loucuras físicas, mentais mesmo, científicas, que é a palavra que ele usa, e as loucuras por processo de obsessão. E tem um outro cientista, Hahnemann. O Hahnemann, a turma da homeopatia aí sabe. O Hahnemann é o pai da homeopatia e o pai da medicina espiritual. Ele tem uma mensagem também trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Mais para frente a gente vai ver essa mensagem dele. E ele fala que as enfermidades, quando não curadas, elas se tornam crônicas. Então as obsessões, quando elas não são curadas, elas se tornam crônicas também. E o que a gente tem que fazer para curar um processo obsessivo? Primeiramente, a gente tem que saber que é um processo obsessivo. Como é que a gente fica sabendo que é uma obsessão? Por exclusão. Há um tempo nós fizemos um seminário, participamos de um seminário na FEB, Federação Espírita Brasileira, sobre mediunidade infantil. E era uma médica, uma psiquiatra infantil, e ela nos dando as orientações, como se percebe que uma criança tem a mediunidade. Inclusive existem obras, a Sueli Caldas, ela traz um livro falando sobre obsessão infantil. Então é por exclusão. Criança tem comportamentos estranhos, primeiramente nós vamos levá-la a um pediatra. O pediatra não vai resolver, vai levar a um psicólogo infantil. E aí, sucessivamente, quando não se tem nenhuma causa, nenhuma situação que seja um desequilíbrio físico, científico, é porque a questão é de ordem espiritual. E daí, a de ordem espiritual, a necessidade de passe, água fluidificada e ação no bem. Essa ação no bem não é assim, vou lá hoje, faço e no ano que vem eu volto de novo. É continuada. É por isso que a gente fala que tem que internar dentro do centro espírita. É continuada. Porque esses espíritos estão necessitados de amparo, de proteção, de ajuda. E a maneira que temos de ajudá-los é levá-los para serem orientados nas casas espíritas. Semana passada nós contamos uma história de um espírito que havia ido para se despedir, porque tinha 2 anos que ele estava em tratamento numa casa espírita, no caso o centro espírita Meimei, e por acaso o médium que estava lá era Chico Xavier, e traz essa informação desse espírito se despedindo. Então as obsessões, elas têm gradações, segundo o livro dos médiuns e o livro dos espíritos também. E quando nós começamos a falar no suicídio, olha que interessante, que o Kardec vai colocar das questões 943 a 957, 943 a 957 do livro dos espíritos, falando sobre suicídio. E aí tem a informação, que é trazida pela própria codificação, de situações que as pessoas acabam cometendo suicídio porque elas estão perturbadas, estão enlouquecidas mesmo, questões científicas, outras porque ingeriram uma quantidade enorme de substâncias entorpecentes, outras que são suicídios indiretos. Todas essas situações a gente vai ver na obra da codificação da doutrina espírita. E os suicídios diretos, aquela pessoa que deu tiro, que enforcou, que tomou veneno, essa situação toda que nós vamos ver.
E a obra de André Luiz, ela vai nos mostrar com muita precisão como é o dia a dia dessas pessoas que cometem suicídio. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, é uma obra de André Luiz, é uma obra todas elas muito lindas, mas ele vai contar uma história que começa lá na Guerra do Paraguai. É interessante porque essa Guerra do Paraguai, ela durou quase 6 anos. Na verdade, foi de final de um determinado período até 1860, 70, na época do império do imperador Dom Pedro II. E como foi uma guerra muito longa, as famílias iam para lá, as mulheres iam para lá. E aí aconteceu casamento, aconteceram mortes, nascimentos, aconteceram uma série de situações próprias ali nessa Guerra do Paraguai. E evidentemente que aconteceu também muito amor e muito desamor. E dentre esses amores que aconteceram nessa Guerra do Paraguai, existe a história do Júlio. Esse Júlio se enamorou de uma moça que estava lá naquela região, e eles constituíram comércios. Era uma vida, a vida normal dessas pessoas nesse período dessa Guerra do Paraguai, e a doutrina espírita vai falar muito sobre ela também. Já contamos aqui a história daquela espada, uma espada que a pessoa achou e depois ficou muito nervosa depois dessa espada, as coisas não aconteciam muito bem em casa, foi lá saber do Chico por que ele estava tão nervoso depois da espada. E aí ele fala que aquela espada era dele, daquela pessoa que havia achado no chão, e era num período da Guerra do Paraguai. Tem um arquivo, um acervo arqueológico muito grande com relação a essa guerra. Ela foi ali na região de fronteira, Mato Grosso, depois Rio Grande, o próprio imperador se envolveu nela. E esse Júlio também estava lá, nesse momento da guerra. Ele se enamorou de uma moça. E essa moça já havia casado com teve um envolvimento com ele, e daí a pouco ela se envolveu com outra pessoa. São as aflições da guerra mesmo. E nesse período, quando ele percebe que ele havia sido preterido, porque muitas situações é pelo desgosto da vida, do caso do suicídio, é porque perdeu alguma coisa que imaginou que não poderia perder, aí mata, comete homicídio, comete suicídio, e por aí a gente sabe todos os dias as causas de uma pessoa que atenta contra a própria vida. É o desamor mesmo. E ele ficou muito entristecido, desequilibrado mesmo, porque a pessoa, quando chega numa situação dela, você está num grau de desequilíbrio muito grande, toma um corrosivo, uma soda, vamos assim dizer, um corrosivo, fica muito mal, porém não desencarna. Foi atendido, socorrido, tal, não desencarnou. A hora que ele restabelece, e isso é uma coisa que estatisticamente já está comprovado, que muitos vão tentar de novo o suicídio, não é porque tentou uma vez não deu certo que não vai tentar. Nós estamos com uma situação aí de uma jovem, já tentou 3 vezes, então uma hora vai acontecer um fatídico mesmo. E a segunda vez, o Rio Paraguai maravilhoso lá na frente, ele pulou e realmente ele foi a óbito. Foi recolhido. E a história segue, porque tem mais outras pessoas, evidentemente, que tem mais outras pessoas envolvidas nesse processo de resgate aí. Nós estamos citando, então, somente esse rapaz, o Júlio. E por que chegou-se nesse Júlio? É porque tinha uma menina que estava morando, era irmã dele por parte de pai, numa outra encarnação, e ela estava muito entristecida, porque a família estava muito desajustada. A mãe havia morrido, o pai casou de novo. Essas histórias que a gente vê todo dia, em todo lugar, que acontece na casa da gente, na vizinhança, e por aí. E ela fez uma oração muito sentida. Ela fez uma oração com fé mesmo, com fervor. Essa jovem, uma garota, chamava-se Evelina. Quando ela faz essa oração, os mentores, o André Luiz, captam
a oração. Ó, tem problema nessa casa. Vamos lá ver o que está acontecendo. Não é pelo fato deles estarem lá, terem chegado lá, que vocês lembram da varinha de condão que tinha as fadas antigamente? Agora acho que menino não tem fada mais, né? Só tem computador, mas batia assim, plim, plim, e as coisas mudavam. Não é assim que acontece. No plano espiritual, os espíritos chegaram lá para ver o que estava acontecendo. E viram que era só problema. Orou a menina, eles começaram a atender. O que havia acontecido? A mãe dela havia desencarnado, o pai casou-se de novo, tinha 2 filhos, um menino chamava Júlio. Vocês já estão fazendo a ligação aí, né? O menino chamava Júlio, aquele que havia suicidado lá para trás chamava Júlio. O menino chamava Júlio. Aí eles foram a um piquenique, praia. Isso é um tormento, né? Tormento. Mar. E a madrasta tinha uma certa animosidade com o menino, porque o pai gostava muito dele. E ela sempre desejava assim, disse, mim podia morrer, né? Porque eu ficava só eu com ele e essa menina, mas essa menina até que não dá muito trabalho, não. E se ela pensou melhor, ela fez. Chegou no mar, o marido pegou um bote, foi andar para lá e tal, e ela esqueceu, entre aspas, o menino, e o menino afoga. Lembra de que ele morreu para trás? Afogado no Rio Paraguai. O menino afogou. Aí vocês falam assim, agora resolveu o problema. Complicou. Mas põe complicação nisso. Porque o marido ficou com raiva dela porque achou que ela tinha sido relaxada. E foi mesmo, né? Foi cálculo pensado. Mas o agravante foi que a mãe do menino, que estava no plano espiritual, desencarnada, vai obsediar agora a madrasta, a nova esposa do marido. E aí foi uma coisa tormentosa. Por isso que a Evelina entra em prece, pede misericórdia para acalmar as coisas. Eles chegam, observam aquela situação, então agora a gente tem que achar o Júlio. Cadê o Júlio? Porque o Júlio tinha desencarnado. Misericórdia divina é infinita. É infinita. O Júlio havia sido recolhido por uma colônia espiritual, cuja mentora é a Blandina, e que a literatura espírita fala que é a própria Meimei. Ele havia sido recolhido, mas estava sofrendo muito. Mas muito mesmo. Porque ele estava com problema de glote, problema de estômago, problema de respiração. Mas não é porque ele tinha afogado ali não, né? Ué, conta da outra encarnação. A outra encarnação. E aí no livro ela vai contar, o André Luiz vai contar o socorro que é dado às crianças, às pessoas que chegam no plano espiritual, que é um conforto para pais, mães, pessoas que tiveram os seus entes queridos, sobretudo crianças que foram, desencarnaram. Todas elas são amparadas. Olha que coisa linda. Por isso é que o Chico dizia que ele nunca viu nenhuma criança no umbral. O Chico dizia, ó, já vi muito pai no umbral, mas eu nunca vi criança no umbral. Foi socorrida e o menino sentia muitas dores. E eles deram passe, oração de novo, deram passe para que o menino melhorasse. E aí agora tem que programar outra reencarnação do menino. Programa a reencarnação. E o menino vai reencarnar filho da mulher que desleixou e que ele foi morto ali, afogado. O pai vai ser o mesmo. A mãe é outra. A Odila está no plano espiritual e não ia reencarnar naquele momento. O menino vai reencarnar. Aí reencarna o menino. Sabe aquele doente? Menino doente, fraquinho. E a mãe naquele cuidado, naquele zelo, naquele amparo àquela criança. Até que num determinado momento ele tem uma enfermidade tipo Krupp, que acho que hoje tem vacinas, mas naquela época não tinha. E o certo é que esse menino passa muito, muito mal mesmo e
com esse problema de glote, problema de respiração, tudo aquilo que ele havia complicado em vidas anteriores. E daí então ele desencarna. Aí a gente vê aquela mãe naquele desespero e muitas outras tantas, mas todas as vezes que acontecem essas situações, a gente pode ter certeza que aconteceu o melhor. A gente pode ter certeza que foi a espiritualidade amiga que atenuou, quer dizer, melhorou aquelas condições. E o Emmanuel, mais uma vez, no livro que se chama Religião dos Espíritos, vai falar sobre o suicídio. E nós vamos passar também um filmezinho aí sobre o suicídio e vamos ver só um parágrafo dessa mensagem trazida pelo Emmanuel, e depois a gente vai conferir com o que ele vai falar, também o Chico vai falar. É voz do Chico, é do Pinga Fogo. Só um minutinho, tá? Então, nesse livro, que se chama Religião dos Espíritos, o suicídio, e ele fala: os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males, e os que incendiaram a própria carne amargam as agruras do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso da efizema ou de cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que se estiolaram crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente aos que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grandes alturas reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Guarda, e ele vai concluir assim, porque, como falamos, a misericórdia divina é infinita. Então, mesmo que esteja numa encarnação com essas dificuldades, é melhor do que os planos do umbral inferior. E aí a gente vai ver a obra da Dona Ivone, porque nós podíamos ficar assim dias e dias falando sobre esse assunto. Sintetizamos, mas vemos a obra da Dona Ivone, sobretudo Memórias de um Suicida, e as obras também do próprio André Luiz. E no final ele vai dizer: guarda, pois, a existência com dor inefável, porque o teu corpo é sempre instrumento divino. O corpo é instrumento divino. E o que está dentro do corpo não é o corpo. No caso, o feto não é o corpo. É instrumento divino também. É outra vida que está lá. Para que nele aprendas a crescer para a luz e viver para o amor, ante a glória de Deus. Que Jesus nos abençoe. É uma fita rapidinha, temos várias. Essa é bem rápida. Na sua vida mediúnica, Chico Xavier conheceu amigos suicidas reencarnados? Alguns. Tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há quase 41 anos, tenho tido tempo suficiente para observar alguns casos. E posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados depois do atentado contra eles mesmos traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado, enquanto nós devamos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo desrespeito a si próprios. Mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que o perpetram, de modo que tenho visto, às vezes, 2 companheiros que se suicidaram com
bala no ouvido, eu os vi depois de 10 anos no espaço, eu os vi reencarnados num estado de extrema idiotia. Outro companheiro que suicidou por veneno, ele renasceu, mas uma criança que já trazia o câncer da garganta, tendo se desencarnado pouco tempo depois. Os espíritos amigos me explicaram que muitas vezes o suicida, em se reencarnando, ele como que destrói os tecidos do novo corpo. Então, a desencarnação ou a morte, propriamente considerada, ocorre logo depois do nascimento, ou algum tempo depois, porque então o espírito estará em condições de aprender quanto vale a vida. Ele deseja viver, mas não consegue, conseguindo isso tão somente depois de grande esforço. Aproveitando a oportunidade do seu profundo conhecimento da matéria, nós perguntamos: os espíritos acham que o sofrimento dos suicidas decorre de um castigo de Deus? Não decorre de castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, a justiça perfeita. Emmanuel sempre me explica, outros amigos espirituais lecionam sobre o assunto, explicando que quando nós atentamos contra o nosso corpo na Terra, nós ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual. Nós infligimos a nós mesmos essas punições, porque se nós malbaratamos o crânio com um tiro, nós estamos destruindo determinados recursos do nosso cérebro espiritual. Se nos envenenamos, nós perturbamos determinados centros de nossa alma. Se nos projetamos de grande altura, nós estamos também perturbando os ligamentos, as estruturas, as conexões de nosso corpo espiritual. Permanecemos no além com os resultados do suicídio e depois reencarnamos na Terra, trazendo as consequências em nosso próprio corpo. Mestre Chico Xavier, nós variamos muito no estilo das perguntas, porque sabemos que é necessário, oportuno, levar ao grande público uma autêntica lição, principalmente da humanidade. Na sua vida... E a gente vê a importância do conhecimento da doutrina espírita, porque muitos de nós fomos criados em religiões tradicionais, e a gente sabia que não podia ter missa de corpo presente para suicida, não podia ter missa de sétimo dia. E em determinadas culturas, como a cultura judaica, os suicidas não podiam ser sepultados no mesmo cemitério que eram sepultadas as pessoas que não haviam atentado contra a própria vida. Então, muitas pessoas entraram num processo de perturbação, famílias mesmo entraram em processo de perturbação, porque chega para uma parenta, desencarna, vitimada pelo suicídio. Aí vai à igreja pedir ao padre para fazer a missa. Aí o padre fala assim: não posso, porque essa pessoa está nos quintos dos infernos. Ela atentou contra a própria vida. Quer dizer, nós não aliviamos o sofrimento daquela pessoa, agravamos a situação dos encarnados, dos familiares. Foi o que aconteceu com Divaldo. Com Divaldo aconteceu isso. Ele teve uma irmã, Nair, que desencarna por meio do suicídio. E eles, católicos, lá em Feira de Santana, daqui a pouquinho vai passar o filme dele, né? Ele vai pedir clemência. Ele fala: não, isso aqui não tem solução, não. Ela está condenada mesmo, ad eterno, para a eternidade. E aí ele começa, primeiro ele desequilibra fisicamente, tem enfermidade, fica muito difícil. E depois ele começa a estudar o Livro dos Espíritos. E nas palavras dele, com o tempo, a mãe falou com ele: eu queria estudar esse livro também, ou que você estudasse para mim, ou lesse para mim,
porque eu queria conhecer essa religião que está falando que a Nair não tá no inferno. E a Nair, mais tarde, ela reencarna e vai lá para casa, para a Mansão do Caminho. Aí certamente vai passar essa parte no filme, que será estreia, acho que dia 12, o Godinho, o presidente da FEB, está convidando os espíritas para assistir o filme. E por falar em filme, no próxima quarta-feira, nós vamos homenagear o Dr. Bezerra. O aniversário dele será na quinta, dia 29, mas como nós temos trabalho aqui na quarta-feira nós vamos passar o filme de Dr. Bezerra. Vamos começar mais cedo, 7h30, porque é o filme mais longo, para a gente terminar até 8h40. Todos convidados para a sessão pipoca, que a gente vai produzir aqui na próxima quarta. Se a gente for bem sucedido, se tiver público, a gente vai continuar pelo menos uma vez por mês com esses filmes, que são filmes instrutivos, filmes que falam sobre o cristianismo, falam sobre a doutrina espírita, que temos alguns filmes nesse sentido para alegrar mais os corações e instruir também. Vamos à prece, doutor Mário?